e vamos continuar nessa linha. Antes de passarmos ao debate, passo, portanto, a palavra ao Alexandre Teixeira Mendes, que vai falar do nosso amigo Moisés Espírito Santo. É engraçado que eu conheci o Moisés para aí há 10 anos. Nós no Porto tínhamos uma associação. Alexandre, não temos 10 anos para estar aqui, também não. Tá. É só para enquadrar, porque foi engraçado que tínhamos uma associação dedicada-se um pouco digamos, à cultura sefardita, ou digamos, a essa ancestralidade também portuguesa, e convidamos 3 pessoas importantes. Foi a Dona Agostina, eu chamo Dona Agostina, que veio falar do Uriel da Costa, o António Carlos Carvalho, que veio falar dos homens do Desterro, e digamos, o Moisés Espírito Santo falou da religião mariana. E foi muito interessante porque de todos foi o que ficou connosco. Passamos a noite toda em branco, e ele a fumar cigarrilhas consecutivamente, e era uma personagem fascinante a todos os níveis. E apreciava, digamos, o contacto próximo, e gostava imensamente da oralidade. Ele não trouxe nada escrito, mas foi uma conferência fantástica. Nós hoje é dia 28, não é? Digamos, o Moisés faria anos no passado dia 20. No passado dia 20 faria 91 anos. Eu não sei se vou ler isto, mas uma coisa que é muito importante no Moisés é a sua biografia inicial, que é, digamos, ele também era um homem muito, digamos, cultivou um certo autodidatismo. A primeira fase da vida dele, ele tem toda a gente fala que ele é Moisés Espírito Santo, mas o nome da família é muito singular, porque ele chama-se Bagagem. Bagagem de nome. É interessante que eu vi recentemente que, portanto, ele nasceu em 20 de maio de 1984, portanto teria feito 91 anos, faleceu, portanto, em 24 de janeiro. É interessante que o nome Bagagem é um nome importante. Ele próprio dizia que talvez as suas origens fossem de Marrocos. E se calhar tem alguma. Ele às vezes era um homem que extrapolava bastante, porque ia para as etimologias e para as toponimias e para a origem dos nomes. Isso também é uma tradição um pouco judaica, que é a valorização do nome, salvar o nome como uma referência, digamos, é o nome de Deus e depois o nome das pessoas. E o próprio nome das pessoas cria algum condicionalismo, porque os nomes, digamos, apontam caminhos. Mas é interessante porque os atuais reis, que são desde o século XIII de Marrocos, precisamente a família era a família da monarquia, digamos, marroquina desde o século XIII é Bagagem. O próprio nome é também o nome do Moisés. Mas pouca gente fala do nome dele de Bagagem. Mas ele tinha noção disso, ele próprio dizia, talvez, não de uma forma muito assertiva, ele aqui no Porto falou disso. Todos que seria descendente de indivíduos, digamos, cristãos novos, ou judeus não ortodoxos, porque acho que não tinham ligação formal ao judaísmo, de Marrocos, que teriam vindo no século XIX durante a Revolução Liberal para Portugal. Mas Espírito Santo era uma desculpa. Espírito Santo foi o pai é que lhe pôs o nome, digamos, para também marcar. Moisés, ele acha que Moisés era muito importante porque, digamos, era uma sinalética. Mas o Espírito Santo não é um pseudónimo. Não, foi o pai que também, digamos, nem é família, o nome verdadeiro é Bagagem. É. Mas ele tem uma biografia inicial muito engraçada, que ele também, aquilo que falou, nós temos uma tradição cultural portuguesa muito ligada ao autodidatismo. Digamos, ele, talvez por isso é que eu acho que ainda hoje em dia há um certo preconceito em relação, digamos, à obra dele, e daí nós confrontarmos. Atualmente as obras não existem no mercado praticamente, a não ser nos alfarrabistas. E ele tem uma obra monumental
ele é engraçado, todos, sendo uma família da Batalha, ele é de uma aldeia chamada Reboleira, mas a biografia, até ele vir regressar a Portugal, que ele regressou a Portugal em 1980 e tal, a convite do professor Vitorino Magalhães Godinho, que digamos que queria que ele ingressasse na universidade para tratar de problemas ligados à ruralidade, porque começou a haver, digamos, a questão europeia, a questão da planificação e pronto, a ruralidade era um tema importante e ele ouviu falar de um indivíduo que estava em França, que era muito considerado nesse domínio, embora ele na altura tenha só feito uma tese, digamos, relacionada com uma comunidade de Leiria e tem uma comunidade, acho que é nos arredores de Lisboa. Isso até está publicado, a tese chama-se qualquer coisa, a Comunidade Rural do Sul. Norte do Tejo. Norte do Tejo, não é Sul do Tejo. Mas ele é interessante porque ele, digamos, a nível, digamos, da sua formação religiosa, ele não era muito cumpridor, digamos, com certeza, devido à família. Iria à missa uma vez ou outra, mas ele era um pouco iconoclasta. Ele teve também vários empregos que ele, a nível, digamos, curricular, acho que não gostava de frequentar aulas, nem liceus, nem essas coisas. E acabou por ter um emprego de circunstância que foi para as caixas da Previdência na altura, isto é, em 1963. E, digamos, ele, pelos vistos, como gostava de cultivar, digamos, uma certa... era muito crítico ao regime e começou, digamos, a ser apontado como inimigo do regime e teve, digamos, ele esteve muito próximo de ir para Caxias. Ele próprio fala disso, embora quem fala disso até são os amigos mais próximos dele. E digamos, foi para a França. Ao contrário do que se diz hoje em dia, a França, hoje há uma crítica muito cerrada à cultura francesa, os afrancesados, mas isso já vem desde o século XIX. A França, digamos, na geração do Moisés, teve um papel crucial, porque, para já, grande parte das pessoas que eram ou perseguidas pelo regime ditatorial salazarista ou até por questões socioeconómicas, houve uma grande imigração. Eu próprio, na minha família, tenho pessoas que foram para a França. E o Moisés também, digamos, foi graças ao salto que deu para a França que, digamos, acabou por ter um horizonte diferente, porque senão ele iria se sujeitar a uma... Digamos, no fundo, ele acabou por ter, na própria vida, essa altura de emigrar para a França foi um salto fantástico. Ele, em França, no princípio, teve uma certa ligação à atividade política da oposição. Há uma senhora que eu ainda ando a investigar, que é uma senhora muito importante na fixação dele em Paris, que é uma senhora que era Maria Amélia Pader, que morreu em 2019, que era militante do Partido Comunista, esteve ligado ao Movimento de Unidade Democrática Juvenil em Portugal, e depois de várias prisões foi para a França e casou com um advogado também que era militante do Partido Comunista francês, chamado Jacques Coetzee, que eu acho que era de origem judaica, e também ele era ativista comunista. Mas o Moisés, no contexto em que ele esteve em França, em Paris, começou a haver grandes problemáticas políticas, porque começou a despontar, digamos, o combate entre setores, digamos, tradicionais do Partido Comunista e o que era a emergência que veio a dar no maoísmo, os MLs e essas coisas. Ele, digamos, como era um homem muito sagaz, nessa primeira fase, pronto, esteve mais ligado, digamos, mais a pessoas ligadas ao Partido Comunista francês e ao Partido Comunista português. Mas tinha sempre uma visão bastante distanciada das coisas, porque ele achava que mais importante que a atividade política seria o ativismo cultural. Ele próprio tentou criar, com esta senhora, ele escreveu um texto que eu tenho muito interesse em conhecer. Escreveram em conjunto um texto chamado Le Jean Adamastor e Outros Contos de Portugal, edição de 1971. Mas ele nunca refere que é autor
eu ando a investigar porque eu acho que o Moisés merecia uma grande reflexão e merecia que, além é urgente que se publiquem novamente as obras dele e que haja uma tentativa de uma nova reflexão sobre a obra. E ele em França, devido a esses projetos culturais, porque ele achava que os imigrantes portugueses, digamos, tinham digamos, uma formação muito básica e convinha elevar, digamos, elevar culturalmente, digamos, o setor de imigrantes portugueses. E fundou um jornal entre 1970 e 72. Ele portanto, começou a ter uma certa mácula assim, a nível do ativismo cultural e alguns amigos indicaram-lhe para ele, digamos, frequentar uma escola, que é uma escola famosa, que é em Sociologia Rural, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Ele aproximou-se muito de um professor que na altura era um homem muito famoso porque também se dedicava a que eles chamavam de Sociologia Rural, porque antes de Portugal, digamos, as comunidades rurais em França começaram também digamos, não digo a desaparecer, mas a desagregar-se e, digamos, a sociedade hoje em dia está muito mais uniformizada que em Portugal. Hoje em dia o mundo rural é muito controverso e difícil e também está muito tem uma certa aquilo que o Pedro falou, que é, digamos, é uma cultura que está a alastrar no sentido unidimensional. Esse professor, é engraçado que era um professor também, ele era de origem também, eu não sei exatamente se era sefardita, mas era um homem, dedicava-se muito às questões rurais, não escreveu muito, escreveu pouco, mas acho que era um líder como professor, era um homem extraordinário. Uma das obras famosas dele é sobre as comunidades rurais de Israel, que no início da fundação do Estado de Israel foram, digamos, até chamavam comunidades socialistas, porque no início da formação de Israel, de facto, digamos, o chamado socialismo, mais não tanto numa perspectiva da União Soviética, mas numa perspectiva mais comunitária e de autoajuda, estava muito presente no início da fundação. Hoje está quase extinto, digamos. E ele lá fez a tal tese já em 79, porque ele, digamos, a Revolução Portuguesa, ele estava muito empenhado nas questões, digamos, da universidade e em francês, la religion paysanne dans le Lot de Portugal. Ele nesse percurso, já após 25 de Abril, ele próprio dizia, eu fui um viajante norte a sul de Portugal e os Açores. Ele, digamos, era um caminhante e teve várias circunstâncias difíceis, porque foi na altura em que começou a haver, digamos, as barragens e essas coisas. As pessoas pensavam que ele ia comprar terrenos e várias vezes teve problemas com as populações locais e até a polícia, o que é que ele andava a fazer. E ele andava, no fundo, a fazer uma pesquisa, digamos, contactos orais e contactos com pessoas. Eu até digo aqui que ele é um sage das vagabundeagens, não digo iniciáticas, mas é nos caminhos traz os montes aos Açores, disposto a prescutar as verdades antigas do nosso património cultural e, portanto, a religiosidade marrana, com quanto podemos depois concordar com António Melo. O António Melo escreveu recentemente um texto. Ele foi professor de filosofia em Lisboa, foi jornalista do Público e ele dizia que é provavelmente o catedrático mais turbulento que atravessou a mansidão universitária portuguesa do último século. É interessante que ele próprio tinha noção disso, que o grande inimigo dele era, digamos, uma certa igreja católica, não toda a igreja católica, mas uma certa igreja que ficou muito perturbada com um ensaio, que é um ensaio obrigatório, que é a religião popular portuguesa, em que ele, digamos, vai à gênese de alguma simbólica e alguma
é aquilo que nós designamos como religiosidade popular, que sai fora dos convénios. Vou saltar um bocado. Ele valorizava muito, portanto, os nomes, a toponomia e a questão dos lugares sagrados, digamos, os santuários e as devoções populares. Embora ele depois, a obra dele progrediu muito no sentido até mais, digamos, ele começou por ser uma espécie de sociologia das religiões e depois passou para uma fase posterior que era mais uma, etimologia, não é? Digamos, falar das fontes remotas, digamos, um misto entre arqueologia e filologia, em que pôs em causa também alguns valores dominantes. O Porto é um exemplo dele, que é o marido da Carolina Micaelis, eu também esqueci o nome dele, o Joaquim Vasconcelos, que é um homem notável a todos os níveis, mas muito influenciado pela cultura germânica. É estas coisas que o Moisés critica bastante, que nós temos ainda omnipresente na cultura portuguesa. Não quer dizer que seja uma vertente importante, mas é o celtismo. Ele era muito, muito crítico. Desculpa, ele dizia, celtas já não há, já os matei todos, dizia ele. É evidente que é uma componente que eu acho que é importante. Nós não devemos ser... Eu não gosto de tais unívocas, mas ele valoriza essencialmente o que ele chama as tradições orientais, não é? Não tanto como dizem, digamos, porque ele é mais aquelas fontes mesmo remotas, porque ele diz, não, também há a presença judaica, mas é ainda mais ancestral, que é a presença marcante na cultura portuguesa dos fenícios, toda a nossa costa, toda a nossa tradição marítima, e depois também uma mescla entre, digamos, tradições dos antigos cristãos novos, com o caso mais presente na obra dele é o culto do Espírito Santo. De facto, aquilo, digamos, nós somos um caso bastante singular. É evidente que tentaram extinguir esse culto em Portugal no sentido do continente, mas felizmente nas ilhas e nos Açores e no Brasil e também na América, nos Estados Unidos. Alexandre, deixa-me falar uma nota. Importa também frisar que ele faz uma leitura marrana de culto do Espírito Santo. Pois faz. Tudo aquilo é criado ao judaísmo. O que é engraçado é que este ano também há uma coisa importante, que é, ele próprio publicou o livro. Faz 100 anos que foi publicado um livro muito importante na cultura portuguesa, que é do Samuel Schwartz, que era um engenheiro de Minas que andou pela zona de Belmonte e acabou por publicar um livro que o Moisés também publicou. Eu estou em 25, o título... Agora também... Os cristãos não são em Portugal, exato. Tem até um prefácio do professor Ricardo Jorge do Porto, também ligado aqui ao Porto. E o Moisés fez a edição. É preciso ver que o Moisés fez um trabalho notável. Hoje em dia a universidade tem problemas em escoar os seus livros e tal, e ele conseguiu criar umas coleções, grande parte dos livros são dele, e aquela senhora que tem sobre os judeus de Belmonte, a Maria Antonieta Garcia, e os livros financiavam inclusive os trabalhos de um grupo que ele tinha ligado à sociologia oral e também ele chamava-se Sociologia das Religiões. Eram publicados pelo Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões. E chegou a publicar numa revista. Mas é engraçado, que fez-me lembrar, porque o Porto teve uma tradição ligada a, digamos, foi pioneiro até nesse aspecto, da chamada antropologia, e aqui em frente tinha um centro, embora era o professor Mendes Correia, que era um homem, digamos, que tinha teses muito controversas, quase próximas do racismo, mas criou um centro de antropologia que durou até aos anos 90 e depois foi fechado. Mas o Porto tem para mim, o professor Moisés e o professor Jorge Dias
são as grandes referências. Eu penso que o Moisés também tinha grande admiração pelo professor Jorge Dias, porque de facto o livro Rio de Honor, Comunitarismo Agropastoril e o livro de Vilarinho das Fornas são obras-primas da cultura portuguesa. E o Jorge Dias nasceu aqui no Porto, é um homem importante de lembrar. E também ele referenciava sempre o Abade de Vassal, o Francisco Manuel Alves, que de facto também fez um trabalho notável no levantamento de toda a etnografia e também, digamos, a tradição popular transmontana. Em relação ao professor Leite Vasconcelos, a grande referência às religiões da Lusitânia, que começaram a ser publicadas em 1897, o Moisés era muito cético, porque era as teses digamos, ele foi muito afetado pelas teses, o próprio Basílio Teles do arianismo e essas coisas próprias, mas foi um contexto cultural da época. Embora ele valorizava no Leite Vasconcelos era a etnografia, porque ele, digamos, também tinha fazia um grande culto pela tradição oral e também das adivinhas, da tradição, digamos, da sabedoria popular. Mas é importante falarmos de Samuel Schwartz, embora ele também era uma personagem controversa, porque, sendo um judeu do leste, ele depois, digamos, fez um trabalho notável nesse levantamento conseguiu descobrir uma comunidade que estava meio oculta e que era impenetrável. Ele conseguiu penetrar nessa comunidade de Belmonte, embora depois ele, como a grande parte da comunidade de Lisboa, o próprio Moisés, no prefácio que faz ao livro, diz que porque, digamos, os judeus da comunidade de Lisboa, digamos, são tradição do leste europeu, são, digamos, askenazes, grande parte deles. Não quer dizer que não haja um ou outro sefardita. E o Moisés, num prefácio violentíssimo, chamava essa comunidade, que teve graves conflitos com os marranos de trás dos montes e das veiras, que achava que não eram judeus, que era gente adulterada. Ele chama-lhe fascistas. Fascistas no sentido, digamos, que querem impor a sua normatividade mas o prefácio do Moisés é muito violento, mas ele teve a ousadia de publicar o livro de Schwartz. Mas eu acho que é importantíssimo que as obras sejam... A Porta Editora é dona da Assíria Alvim e tem essa responsabilidade, mas eu não me parece que tão cedo... Mas o Pedro Martins, eu agradeço-lhe porque ele teve esta atitude de me convidar para falar de Moisés e para mim tem sido uma coisa interessante, porque eu sinto-me também na obrigação de tentar... Eu é que tenho que invocar a grande figura que era o Moisés. Reparado que ele continua a ser, digamos, muito desprezado e por setores que até... Mesmo a própria universidade, eu tenho visto que ele... Eu vi recentemente um artigo que era no jornal, aquele jornal, O Observador, dizia que ele era um indivíduo que era do esquerdismo e tal. São uma coisa que é preciso é ler o Moisés e, se for possível, rebatê-lo. Aliás, ele tinha a honestidade de dizer: eu posso estar errado em 30%, mas em 70% estou certo. Isso, dizer-se vem do esquerdismo ou não interessa para nada. Não interessa se está certo ou errado. Não é? Esta tese está certa, é refutável, não é refutável. Quer dizer, enquanto não abandonarmos este clima de guerra civil e de ataques à domínio, não vamos a lado nenhum, não é? Ainda por cima foi uma maculação do ele faleceu recentemente, acho. É uma coisa abominável irmos agora por aí. Não, o que é engraçado, desculpa, mas o que é engraçado, e isso talvez vá surpreender quem escreveu isso no Observador, é que o Moisés Espírito Santo tem algumas páginas de elogio do individualismo das sociedades nórdicas, em que ele diz: a fraternidade aqui é mais facilmente alcançável do que nos países católicos. E, portanto, esta gente não sabe o que é que anda a falar, nem leu o Moisés, não é? Não, ou então leu. E diz que digamos, o que está, digamos, presente na cultura portuguesa, que é um certo marranismo e um certo judaísmo,
que é precisamente a valorização dos valores individuais, da criatividade. Exatamente, e, digamos, de uma certa insubmissão. Digamos, e isso é muito interessante porque normalmente em Portugal há um preconceito que associa-se judeus, marranos, cultura semita, ou semita no sentido judaico ou hebraico, que são indivíduos do dinheiro, do poder, digamos, quase da astúcia. E, digamos, ele fala precisamente desses valores do individualismo, da associação, não da criatividade e da insubmissão. Que, de facto, não é só em Portugal. Digamos, há uma marca evidente da cultura judaica. Eu costumo dizer, ironicamente, que a cultura judaica tanto deu o Hayek como deu o Marx e outras personagens. O Hayek, esse liberal que escrevia cartas de grande admiração ao Salazar, não é? E ao Pinochet também. Portanto, quer dizer, há um contraponto. Pronto, eu agradeço. E foi muito. É evidente que eu tinha mais coisas para falar de Moisés, porque Moisés é uma personagem. Há uma coisa que eu queria falar, que é um livro também muito importante dele, que é, ele desmontou, digamos, também os genealogistas, que é um sobre os brasões, que é um livro extraordinário, porque ele desmonta a simbólica toda. E o que é que ele diz sucintamente? Que, no fundo, a nossa própria aristocracia, digamos, conjugou-se com cristãos novos, uma mistura, o resultado de Dom Manuel, que obrigou à conversão forçada, e a heráldica está toda cheia de simbolismos ligados aos leões de Judá, coisas. Quer dizer, é um livro também muito. Os livros dele são todos importantes, mas para mim. Eu não gosto tanto desse. Mas as fontes remotas da cultura portuguesa é obrigatório. As origens orientais também da cultura portuguesa. E esse da heráldica. A heráldica é um livro extraordinário. Ele foi muito criticado porque dizem que é uma coisa que se faz muito no meio académico, que extrapola. Nada extrapolar. Pronto, muito obrigado. Obrigado, Alexandre.